O quê? Tem um correspondente na China, Rafael Lima, direto da China. Rafael Lima. O cara tá acordado lá, deve ser quase 1h da manhã. Esse Xi Jinping e deixa entrar lá. Cuidado aí, pelo amor de Olha Deus. ele aí, ó. Queremos o spoiler dele, né, Emílio? Boa. E aí, Rafael Lima, como é que está na China? Vocês já estão saindo agora? A gente quer saber aí das informações diretamente da China. E aí, pessoal, tudo bom? Aqui tá no finzinho do dia, já quase na noite, já é quase sábado aqui. E sim, a gente já está saindo, a vida está começando a voltar ao normal, já faz uns 15 dias mais ou menos que a vida começou a voltar ao normal aqui na China, né? Mas é um novo normal, não é o normal que a gente tinha antes. É uma nova normalidade, onde a gente sai, mas ainda tem muita precaução em relação à doença. Aqui na China a doença já foi basicamente vencida, a gente já não tem o medo dela, por exemplo. Mas ainda está rolando muita precaução, por exemplo, né, a gente já pode sair, já teve a ordem, né, de que a gente pode sair, a diretriz de que a gente pode sair sem máscara na rua, se não tiver muita gente, mas mesmo assim a população continua usando máscara, continua tendo checagem de temperatura, qualquer lugar que você entra, num restaurante, num shopping. Então, a vida começa a voltar ao normal, mas ainda já é essa vida pós-vírus, né, e ainda sem uma vacina, digamos assim. Então, a gente está voltando, mas é um normal diferente, né? Com bastante precaução, distanciamento social, no restaurante as mesas ainda longe uma das outras, 3 pessoas por mesa no máximo. Então essa normalidade um pouco diferente que a gente estava acostumado. Mas estamos voltando aqui já. Você está usando aquela rede social lá do Xi Jinping, lá que você tem que mostrar, tipo um Instagram aí de vocês? Tem isso para mostrar se está com febre, se está infectado? Existe ou é fake news? Não, o que tem aqui é o seguinte, é um código QR, né? Porque a China está muito digitalizada já. A China está totalmente na internet. E essa tecnologia está sendo muito usada agora na doença. Ela foi muito usada. Então, para você entrar em qualquer lugar, num restaurante ou mesmo num condomínio residencial, você tem que escanear um código QR. E quando você escaneia ele mostra como é que está a condição da sua saúde. Se você teve algum hospital, se você teve algum lugar que teve foco da doença, ele vai mostrar. E aí você, dependendo, por exemplo, de como aparecer o código, se for amarelo ou vermelho, aí você já não pode entrar num lugar por segurança, para que as outras pessoas não corram nenhum risco. Então, sim, mas não é nenhum tipo de rastreamento, nada disso. É um código que você escaneia ali na hora, mostra para o segurança, e esse segurança... ele está encarregado ali, ele é legalmente responsável pelo lugar que ele está cuidando. Então, ele sempre vai tomar cuidado, ele nunca vai deixar ninguém com código amarelo ou vermelho, por exemplo, entrar, porque senão ele é o responsável por aquele lugar. Então, todo mundo tem um celular, tem um smartphone aqui na China, já é generalizado, e aí você mostra e você entra, sem problema nenhum. É procedimento padrão já também, todo mundo já acostumou com isso. Mas o partidão controla todo mundo, imagina, né? Opa! Já sabe a hora que não é? Porra. Eu tenho uma pequenina... O governo aqui ele tem capacidade, né, de fazer valer o que ele pede. Aí não é nem questão de controle, é questão de você ter a capacidade de aplicar as diretrizes, né? Claro, existe o controle, mas existe essa capacidade que o governo tem. Então, quando ele fala sim, é sim. Quando fala não, é não. Mas também não é assim essa coisa que a gente tem muito, né, no Brasil, no Ocidente como um todo. Essa coisa de o governo manda e a população é passiva. É o que eu acabei de falar. Por exemplo, o governo já falou que na rua você não precisa usar máscara se não tiver muita gente. Eu saí agora para andar aqui em Pequim e todo mundo continua usando, por exemplo, a máscara, né? Então... existe toda uma governança, né? Toda uma estrutura já social, né? Não é tão assim que o governo manda e todo mundo com medo, obedecendo. Não é assim. A gente não sabe se você tá com medo. Não, é estilo mulher que você fala assim, posso sair, ela fala assim que sabe. E agora tá essa treta aí com Hong Kong, né? Hong Kong aí tá a treta aí, né? Que os caras querem, que a China quer mandar em Hong Kong, agora tá... Você acha que vai voltar aí a ter as manifestações lá em Hong Kong? Então, Hong Kong é um caso especial, ele é uma região administrativa especial da China, né? Ele é parte da China. Hong Kong é parte do território chinês. A defesa de Hong Kong, ela está nas mãos de Pequim, digamos assim, né? O exército chinês é quem defende Hong Kong. Hong Kong é diferente porque como é um sistema, né, um país, 2 sistemas, como o sistema lá é diferente, então existe muito controle em relação a Hong Kong, porque eles têm medo de que a doença volte aqui para a China, por exemplo, a parte continental, através de Hong Kong. Lá tem casos rolando da doença, apesar também de estar muito bem controlado. Agora, se essas manifestações vão voltar depois ou não, é muito difícil de saber ainda. Porque ela estava rolando antes da pandemia,
E agora depois a gente ainda tem que ver, porque o povo de Hong Kong também está muito focado na doença. Porque também foi muito sério lá em Hong Kong, também teve muito caso, também se alastrou bastante rapidamente. E agora o foco aqui na Ásia como um todo, não é só na China. Ele está todo focado em combater a doença. É bem diferente do Brasil, é bem diferente do Ocidente. A Ásia tem esse sentido, né, mais ordenado, né? Não é só China, o Japão também é assim, a Coreia também é assim. Não é nem um sistema político, não, é questão de povo mesmo. Então, assim, agora o foco é total para a doença. Porque aí depois também... a gente vai ver. Aí as pessoas têm mais trauma, né? Teve o SARS, né? Elas têm mais contato com essas epidemias, né? Já é meio que cultural histórico, usar máscara e tal, porque... Pois não, vinheteiro? Não, eu tô me lembrando aqui, tem a medicina chinesa milenar, né? A medicina chinesa não consegue resolver essas coisas aí? Não tem um chá de biluga de tubarão que você toma e cura o coronavírus? Ou ninguém se fala da medicina chinesa como cura? É impossível. Tem. Não, esse tópico ele é bem legal, na verdade. Ele é super interessante, porque a China tem duas medicinas. Ela tem a medicina ocidental, que é a que a gente conhece, e ela tem a medicina tradicional. E a medicina tradicional ela foi muito usada no combate ao coronavírus. Isso é uma coisa que não se fala. E a China ela teve resultados muito bons com a medicina tradicional chinesa, porque eles têm uma série de procedimentos mesmo, né? Tanto em relação a medicamentos, que já é milenar, mas procedimentos, acupuntura, a massagem Tuiná, que é milenar, é a mais antiga, enfim, até Reiki, Qigong, tudo isso é feito. Então, a China usou muito isso. As pessoas não falam muito disso, mas ela usou muito. E tem outra coisa, a própria população, a população idosa na China ela é diferente da população idosa do Brasil, por exemplo. Por quê? Porque eles praticam muito tai chi, eles dançam muito quando chega a primavera, até antes de começar o inverno, eles dançam muito, eles praticam muito esporte, eles são muito ativos. Então também é uma outra forma de viver. Você pega, por exemplo, um idoso aqui de 95 anos de idade, por exemplo, ele parece assim, uma pessoa de 65 no Brasil, em termos de agilidade, ele é super ágil, mais do que eu até. Eu preciso começar a fazer tai chi. Ô, Rafael, posso fazer uma? Claro. Rafael, duas perguntas. Você como jornalista, você confia nos números que são divulgados pela China, em termos de número de casos, em termos de mortos e de como o país está efetivamente se recuperando? E a outra pergunta é que o epicentro lá do corona foi Wuhan, que é uma cidade distante de Pequim, onde você está. A China é um país imenso. A doença ficou concentrada em Wuhan ou teve outros focos em grandes cidades como a gente está experimentando aqui no Brasil? Então, legal. A sua pergunta, elas estão juntas na verdade, né? Porque é o seguinte, aqui na China a gente teve um sentido muito claro do combate à doença. Então você teve, por exemplo, a doença aconteceu, Wuhan foi o foco e ela se alastrou para o restante do país. Só que logo que isso aconteceu, que o governo soube o que estava acontecendo, ela já fechou Wuhan, para que a doença não se espalhasse mais ainda. Feito isso, começou o combate da doença em todo o país. Mas não fechou para voo internacional, né? O pessoal de Wuhan continuou viajando para o mundo inteiro, menos para a China. Por um período... Não. Quando fechou Wuhan ficou completamente fechado. Eles não puderam sair. Não podia sair por trem, não podia sair por carro, não podia sair por avião. O que aconteceu depois foram os países retirando os cidadãos estrangeiros de lá. Mas Wuhan... E algumas cidades em volta, porque não foi só Wuhan, ficou completamente fechada. Ninguém pôde entrar e ninguém pôde sair. Aí, o que aconteceu? Fecharam Wuhan e combateram a doença fora de Wuhan, onde estava mais fácil de combater. E aí houve um esforço concentrado para conseguir salvar as pessoas de Wuhan. O restante do país, as outras províncias, elas enviaram mais de 40 mil profissionais da saúde para uma única cidade, que foi Wuhan. Então você teve um esforço todo concentrado em uma única cidade. Justamente para quê? Para que a pandemia ela não ficasse a nível nacional, porque se ela se espalhasse para todo o restante do país, o sistema de saúde ele não ia dar conta, ele ia falir. Então ele ficou, a doença, o epicentro mesmo da doença, com números muito altos, eles ficaram só ali em Wuhan. Foi combatido no restante do país, no geral a doença foi combatida, o esforço depois concentrado em Wuhan, vencido a doença em Wuhan, houve o fechamento das fronteiras para que não entrasse a doença de volta, e aí teve a reabertura de Wuhan, que aconteceu faz pouco tempo.
Agora, a gente está com a doença já, no geral, combatida aqui na China. A China realmente venceu essa luta e agora a gente está esperando para ver como é que o mundo vai reagir e se vai conseguir vencer rápido, e aí as fronteiras vão ser abertas novamente. Em relação aos números, tem muita gente, né, que questiona se os números são verdadeiros, se não são. Olha, a questão do número em si é difícil da gente, tem que ser sincero, é difícil da gente discutir isso. Agora, uma coisa que é real que eu te digo se os números fossem muito maiores, como as pessoas estão dizendo, por exemplo, haveria convulsão social. É impossível que não haja convulsão social, gente. É um país com 1,4 bilhão de pessoas, são quase 7 Brasils. Você não consegue, você pode até esconder números, mas você não esconde as famílias que estão sofrendo, por exemplo. Então, essa questão de que, novamente, nessa coisa de que o governo manda e todo mundo obedece, não é muito assim, gente. E as urnas aí? As urnas que mandaram aí não sei quantas mil urnas. A China é complicado, cara. Sim. A China é a China. É história, né? Né, Morgado? A China, que teve muita morte aqui, gente, teve, claro. Agora, novamente, né, o Emílio até falou antes, a China ela aprendeu com a SARS, porque na SARS a gente não teve muita divulgação dos números. Agora, aqui, no caso do coronavírus, teve muito acesso à informação, gente. O governo, ele disponibilizou informação em tempo real para todo cidadão. A gente tinha acesso, por exemplo, se alguém aqui no meu bairro tivesse a doença, tivesse pego a doença, a gente no bairro era informado em qual endereço exato tinha alguém infectado para você poder evitar o lugar, para você não passar perto. Então teve informação, teve muita transparência nesse sentido, teve sim, as pessoas tinham informação, porque a gente precisava saber aonde ir e aonde não ir. Então, os números é difícil da gente discutir, mas é o seguinte, teve muita hora. Eu, por exemplo, tenho amigos em Wuhan, e eu ligava durante a pandemia para saber como é que estavam lá, e se eles conheciam alguém. Eles passaram o tempo todo em Wuhan, não foram infectados, e eles mesmos não tinham colegas que foram infectados. Em Wuhan. Boa. Rafael, eu preciso encerrar. Eu vou deixar para deixar para próxima. Tá. Vamos seguir o bonde? Não, ele queria falar. Você quer mais uma ou não? Quer seguir o bonde? Você quer fazer mais? Pode fazer mais uma. Pergunta da Paulinha. Eu quero fazer a pergunta aí pro Rafael a respeito de como que a China está reagindo com ataques de algumas pessoas, inclusive até do presidente Trump, falando que a China é a culpada sobre isso. Como que está essa reação aí do governo, das pessoas também, se as pessoas têm sofrido com esses comentários aí? Muito bom. Olha, é o seguinte, gente, a gente tem que lembrar que a China e os Estados Unidos, eles estão no momento de atrito forte, né? E que as eleições americanas vão acontecer agora em novembro. Então é claro que o presidente Trump, ele vai usar a questão do vírus, assim, sim, de maneira eleitoreira, com certeza. Ele vai usar muito. A gente vai ver o discurso anti-China com certeza aumentar. Agora, essa coisa de que a China, ela pegou e espalhou o vírus e agora eles vão bombar no mundo, vão conquistar o mundo. Não, gente, não é assim. Teve uma quebradeira muito grande aqui na China, o povo chinês sofreu pra caramba, as pessoas, teve muita gente que perdeu o emprego, teve muitos negócios que foram fechados, shopping center com 30% de lojas fechadas. Então, assim, a realidade aqui não é bem assim. A China sofreu muito e se não foi o país que mais sofreu em termos de perda econômica, ela foi um dos países que mais sofreram, com certeza. Teve muita perda de negócios aqui. Boa, muito Rafael, bem. Obrigado. Você não é do partidão, não, né? Não sou. Você não é do partidão, não, né? Do Xi Jinping, não é do partidão. Mudou a Constituição para ser presidente vitalício. Se fosse, não estava aqui. Mas bom. Valeu, obrigado. Rafael Lima. Obrigado, Rafael. Obrigado aí gente. mesmo. Boa sorte para vocês. Um abração. Obrigado por você ter participado aí, tá? Valeu mesmo. Valeu. É isso aí. Obrigado. Muito bem.